Paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia que vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que nos dá direcionamento, a palavra que nos dá força. Nessa palavra encontramos todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E uma dessas promessas é de que nós teremos prosperidade. E hoje eu quero explorar com vocês esse conceito de prosperidade à luz das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas em muitos lugares têm usado o termo prosperidade de forma inadequada, tem sido mal interpretado e usado de uma maneira deturpada. Mas a Bíblia oferece lições sobre como alcançar uma vida abundante, uma vida de prosperidade. Então venha comigo para mergulhar nas Escrituras e ver os princípios que nos guiam nessa jornada de fé e prosperidade. Nós podemos ver na palavra de Deus em diversos lugares, em diversas passagens, que Deus é o dono de tudo. E para nos compreender o verdadeiro significado da palavra prosperidade, precisamos reconhecer que Deus é o dono de tudo. Muitas vezes, eu e você caímos na armadilha de pensar que a nossa prosperidade depende exclusivamente dos nossos esforços, das nossas habilidades, do nosso trabalho. Mas a Bíblia nos lembra que, embora podemos trabalhar muito, buscar o sucesso, é Deus quem controla todas as coisas. Nós podemos ver aqui no Salmo 24, no verso 1. O Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Vemos que o Senhor é o dono de tudo e de tudo que nela existe. Esse versículo está aqui para nos lembrar que a prosperidade que buscamos, ela está enraizada na soberania de Deus sobre todo o universo, sobre todo homem, sobre toda a humanidade, sobre todas as coisas que existem na terra. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Embora os nossos esforços sejam muito importantes e são necessários, eles não são aquilo que produz o nosso avançar, que traz a nossa prosperidade sozinhos. O plano divino é perfeito. Isso não significa que eu e você devemos nos acomodar e esperar que Deus faça tudo por nós. Não. A Bíblia também nos encoraja a sermos diligentes em todas as nossas atividades diárias. Veja só o que diz em Provérbios 10, no verso 4. O preguiçoso empobrece, mas as mãos do diligente enriquece. Portanto, meus queridos, nós precisamos aprender a ter um equilíbrio perfeito entre confiar em Deus e trabalhar com diligência. E isso é fundamental para a nossa prosperidade. A prosperidade na vontade de Deus. Muitas vezes surge a pergunta: é da vontade de Deus que sejamos prósperos? A Bíblia nos fornece insights preciosos sobre esse assunto. Embora Deus deseje o melhor para os seus filhos, a prosperidade aos olhos bíblicos não deve ser vista apenas como riquezas materiais. É sobretudo uma prosperidade espiritual que está em conformidade com a vontade de Deus. Em 3 João 1:2 nos diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo
corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui está o segredo da prosperidade. Tudo corra bem na área emocional, na área sentimental, na área física, na área espiritual e também na área financeira e familiar. Prosperidade é ter uma vida plena de paz e não está somente atrelada a bens materiais. Aqui nós vemos que o apóstolo João, ele nos lembra que a prosperidade abrange todo o bem-estar físico e também o nosso crescimento espiritual. A vontade de Deus é que nós tivemos e vivamos vidas saudáveis, bem-sucedidas, tranquilas, mas tudo isso deve estar alinhado com o crescimento da nossa alma, com o crescimento da nossa vida espiritual. A verdadeira prosperidade está enraizada na busca do reino de Deus. Queridos, mas nós devemos lembrar que a prosperidade espiritual muitas vezes também se manifesta na vida espiritual e material. No Sermão da Montanha, Jesus nos instrui a buscar primeiro as coisas do reino de Deus, prometendo que todas as demais coisas necessárias nos serão acrescentadas. Isso significa que quando o nosso coração está voltado a Deus, quando Deus é o centro da nossa vida, quando tudo que fazemos sujeitamos a Deus, Ele também cuida das nossas necessidades terrenas. Nós temos que saber que generosidade e prosperidade, ali isso envolve um princípio de semeadura e de colheita. Nós podemos ver que uma das lições mais poderosas que a Bíblia nos ensina sobre prosperidade está relacionada ao princípio da semeadura e da colheita. O livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, nos alerta: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse princípio nos mostra que as nossas ações, nossas atitudes, inclusive nossas palavras, têm consequências. Quando nós semeamos generosidade, colhemos bênçãos abundantes. Isso não significa que a prosperidade ela é uma recompensa por boas ações, mas demonstra que o universo, que o nosso Deus opera de acordo com os princípios que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra. Nós podemos ver também em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, que diz: lembre-se, quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com fartura, também colherá fartamente. Embora a generosidade seja um elemento chave nesse princípio, a Bíblia também nos ensina a sermos sábios em nossas finanças. Meus queridos, assim também Provérbios 21:20 nos aconselha: na casa do sábio há comida, há azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Embora a generosidade seja um caminho para a prosperidade, essa generosidade ela precisa estar inspirada pelo amor, pela obediência a Deus. E nunca por um desejo egoísta de receber recompensas, de receber em troca bens materiais. E nós precisamos estar sempre confiando na provisão de Deus. Portanto, não se preocupem
Deus está no controle de tudo. Jesus nos lembra repetidamente na Bíblia que não devemos nos preocupar excessivamente com as nossas necessidades materiais. Nós podemos ver que ele fala em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 e 26, por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse ensinamento de Jesus nos lembra que Deus é o nosso provedor, é aquele que cuida de nós, é aquele que contempla a nossa vida dia após dia e vê as nossas necessidades, assim como ele cuida das aves do céu e das flores do campo. Portanto, meus queridos, nossa confiança em Deus é essencial para experimentar a verdadeira prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Isso não significa que devemos ser negligentes em relação às nossas responsabilidades. A Bíblia nos ensina, ela nos encoraja a trabalhar e sermos muito responsáveis em nossas finanças, a termos maturidade espiritual, a termos maturidade em todas as áreas da nossa vida e fazer um bom planejamento. Mesmo que eu e você confiamos na provisão de Deus, também temos que ser bons mordomos dos nossos recursos, como diz a palavra do Senhor, e buscar sabedoria em todas as nossas decisões financeiras. A gratidão, meus queridos, desempenha um papel fundamental em nossa jornada de prosperidade. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em todas as circunstâncias, em cada pequeno detalhe onde Deus coloca sua mão, pois a gratidão abre ainda mais portas para recebermos mais bênçãos de Deus, mais daquilo que Deus tem preparado, mais do novo e sobrenatural que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós podemos ver isso claramente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia! A gratidão, ela não se limita somente a agradecer por aquilo que Jesus já nos deu, por aquilo que já recebemos, mas também por aquilo que acreditamos que um dia vamos receber. Pelos olhos espirituais, você já vai ver a sua vitória realizada através do poder que há em Jesus. Ela demonstra nossa fé na bondade de Deus, em sua capacidade de nos abençoar abundantemente, dia após dia. Embora eu e você no nosso dia a dia enfrentamos desafios, aflições, dificuldades, a gratidão vai nos ajudar a manter essa perspectiva positiva e a confiar que, apesar de todas as circunstâncias adversas que possam surgir no trabalho, na família, na igreja, Deus está trabalhando em nosso favor. Aqueles que cultivam esse coração grato frequentemente experimentam um senso de profundo amor da parte de Deus, uma verdadeira prosperidade em sua vida nas mais diversas áreas, independentemente das circunstâncias externas. Elas enxergam aquilo que há de bom
aquilo que está no propósito de Deus, que é abençoar os filhos seus e não deixá-los perecer. Uma das questões mais importantes a serem consideradas é como a nossa prosperidade se relaciona com o propósito de Deus. Deus tem um plano único para cada um de nós. E a verdadeira prosperidade, ela está intrinsecamente ligada a seguir este plano. A prosperidade não é só para o nosso prazer, para os nossos deleites, para a nossa carne, mas ela deve estar relacionada, ela deve estar ligada ao propósito de Deus. Nós podemos ver em Jeremias 29:11 que o Senhor nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus queridos, Deus tem planos de prosperidade para nós, sim, já vemos ali em Jeremias. Mas esses planos estão intimamente relacionados ao seu propósito de paz, de futuro, de esperança para os filhos seus. A prosperidade não deve ser buscada apenas para ganho pessoal, para realização pessoal, mas como parte de um cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. É importante observar que o caminho do propósito divino muitas vezes envolve desafios, testes, renúncias. A prosperidade não significa a ausência de dificuldades, de certas aflições, de certas tempestades, mas tem a certeza da presença da graça de Deus para superar cada obstáculo que surgir. A Bíblia nos ensina que a prosperidade não deve ser acumulada egoisticamente só para mim, mas compartilhada com todos os demais. Deus nos abençoa para que possamos ser bênçãos na vida dos outros. Segundo Coríntios 9, no versículo 11, nos diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por intermédio a generosidade de vocês resulte em ações de graças a Deus. A verdadeira prosperidade é um ciclo contínuo de bênçãos. À medida que nós somos abençoados, somos chamados a abençoar os outros. Isso não apenas traz alegria aos que a recebem, mas também honra a Deus, que é o doador de todas as bênçãos. Quando nós compartilhamos o que temos, o que recebemos de Deus, reconhecemos que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas mordomos das suas bênçãos. Aleluia! Que maravilhoso! Nós aprendemos que a verdadeira prosperidade não é apenas uma questão de riquezas materiais, mas uma jornada de crescimento espiritual, generosidade, gratidão, ajuda ao próximo. Quando reconhecemos que Deus é o dono de tudo e confiamos plenamente em sua provisão, nós podemos trilhar o caminho da prosperidade em harmonia com a sua soberana vontade. À medida que seguimos o princípio da semeadura e da colheita, nós confiamos na provisão de Deus. Cultivamos um coração grato, buscamos o propósito de Deus em toda a situação e compartilhamos nossas bênçãos com os outros. E assim experimentamos uma vida verdadeiramente próspera.
Isso é a luz da palavra de Deus, a verdadeira prosperidade. E dessa o Senhor se agrada. Que esse estudo hoje inspire você a buscar essa prosperidade de acordo com os princípios de Deus e a viver uma vida que honre o seu plano e o propósito que Ele tem para você. Que sua jornada de prosperidade seja uma expressão da graça, do amor e do poder de Deus operando em tua vida. E um testemunho lindo do amor de Deus em sua vida. E que o Senhor abençoe e prospere tudo que você fizer. Deus abençoe a todos.